Esse é o programa Debate Brasil e eu sou o Paulo Passarinho. Hoje iremos conversar sobre as relações de trabalho no Brasil, com dois estudiosos sobre esse tema. O Dr. Luiz Fernando, assessor do Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro, assessor jurídico, e com Jardel Leal, economista do Diese. Jardel, muito obrigado por você mais uma vez aceitar o nosso convite do programa Debate Brasil para discutir temas de relevância nacional. Jardel, há forte pressão dos setores empresariais por mudanças permanentes na legislação trabalhista. A questão de fundo é sempre a mesma: reduzir o custo do trabalho no Brasil. Esse custo no trabalho do Brasil é elevado comparativamente a outros países? Eu diria que o custo do trabalho no Brasil é baixo porque a remuneração do trabalhador ela deve ser suficiente para manutenção do trabalhador do ponto de vista dos elementos necessários à sobrevivência imediata, à subsistência do trabalhador, mas o trabalho deve ser valorizado de tal forma que o trabalhador tenha condições de se beneficiar dos próprios frutos que a economia é capaz de gerar. Então, uma sociedade deveria ter como fundamento a satisfação das necessidades da sua população e não apenas o benefício para quem tem capacidade de investimento. Se nós olharmos a remuneração do trabalho no Brasil, talvez nós colocássemos em questão o cumprimento dos direitos humanos. Se você pegar o salário mínimo, ele é insuficiente, qualquer conta rápida que se faça, percebe-se que o salário mínimo é insuficiente para a manutenção da vida do trabalhador nas coisas mais básicas, né? E o trabalhador ele tem que ter como perspectiva a manutenção da sua família e a possibilidade de progresso. Nenhuma empresa se estabelece para ficar marcando passo no mesmo patamar, né? Então, o que você vê? Os empresários investem e olhar para o patrimônio das empresas, o patrimônio do empresariado, ele vai crescendo. O trabalhador brasileiro, ele está sempre na mesma situação. Primeiro, ele não é capaz de garantir o emprego. Você tem uma rotatividade muito grande no emprego. Então, a própria renda do trabalho não é garantida. E a renda do trabalho, ela não é suficiente para o indivíduo atender suas necessidades. Nesse aspecto... Então, é um engano. Obviamente, o empresariado vai querer sempre reduzir custos. Só que o custo do trabalho ele é mais fácil de ser seguro, porque o trabalhador, para sustentar determinadas condições, ele tem que ter capacidade organizativa, poder de barganha, e quando você tem variações muito grandes no próprio emprego, você perde a base dos trabalhadores para poder impor, de alguma forma, os seus interesses. A rotatividade atrapalha, por exemplo, a busca por parte dos sindicatos de melhores níveis salariais. Sim, para os empregados. A rotatividade é a questão que nós vamos discutir aqui da terceirização, que faz com que existam trabalhadores de vários níveis. O trabalhador da empresa contratante, né, que é o trabalhador que vai ter ali garantido os direitos que aquela empresa é capaz de assegurar, e os trabalhadores terceiros, que são trabalhadores como se fossem trabalhadores de segunda categoria, que não fazem parte da mesma base sindical e que não têm os direitos assegurados, que muitas das vezes é o que faz a empresa atrair um trabalhador que vai ser permanente. Então você usa um trabalhador sem regras, sem garantir todas as regras legais de manutenção, pressiona o trabalhador para fazer, muitas das vezes, uma quantidade de hora extras absurda, e aí tem consequência, que isso é possível mensurar, que vários trabalhadores de empresas terceirizadas vêm sendo penalizados, inclusive com acidentes de trabalho, que são aqueles que mais sofrem acidentes de trabalho,
E aí, tanto na área do setor elétrico, que tem um acompanhamento em relação a isso, na própria Petrobras, se você pegar as condições de trabalho e remuneração e os direitos assegurados aos trabalhadores da Petrobras e as empresas terceirizadas, que tipo 80 mil trabalhadores são diretos e cerca de 300 e tantos mil são trabalhadores indiretos. O nível, os chamados terceirizados. Isso, e a capacidade de representação, por exemplo, de um sindicato como o petroleiro é nula em relação aos terceirizados. Entendo. Agora, você, para contestar essa ideia de que o custo do trabalho no Brasil é elevado, você lembrou que um salário mínimo que seja deveria responder pelas necessidades de, inclusive, reprodução mínima do trabalhador. O Diese faz um cálculo muito interessante a respeito do salário mínimo necessário, de acordo, inclusive, com os preceitos que nortearam a criação desse instituto no Brasil, que foi o salário mínimo, isso na década de 40. Hoje nós temos um salário mínimo da ordem de R$ 724. Se nós tivéssemos a resposta às necessidades de subsistência a uma família com 2 adultos e 2 crianças, conforme previa o decreto que criou o salário mínimo nos anos 40, de quanto deveria ser hoje esse salário mínimo? Alguma coisa em torno de R$ 2.900. Então a distância é muito grande. Não é? É muito grande. Por quê? O salário mínimo deve assegurar tanto os itens de alimentação, que é o que gera a base para que o Diese faça o cálculo do salário mínimo necessário, né? Mas também educação, saúde, transporte, vestimenta, moradia, inclusive lazer, né? Imaginar que nessa onda, inclusive, atravessando um pouco a discussão, que se diz que o Brasil hoje é um país de classe média, uma senhora reagiu dizendo: como eu posso ser considerada de classe média se eu não sei o que é lazer? Uma boa pergunta. É uma boa pergunta, né? Doutor Luiz Fernando, o Jardel citou que dentro das estratégias empresariais para a redução de custo, cada vez mais cresce esse fenômeno das terceirizações dentro das empresas. As terceirizações acabam acarretando um custo mais reduzido para a contratação de mão de obra por parte justamente das empresas contratantes. Qual a sua visão sobre esse tipo de expediente que a classe patronal tem se utilizado de forma crescente? Na verdade, o Jardel tem razão, né? Muito disso vem pela pulverização da representação sindical. São categorias que são representadas por sindicatos, se não inexistentes, totalmente ineficazes, sindicatos cartoriais, que vivem às expensas da contribuição sindical obrigatória. Por outro lado, esses trabalhadores acabam também fragilizando a representação sindical da categoria do tomador de serviço. Nós vemos hoje que é muito difícil você parar uma empresa durante um processo grevista, num processo reivindicatório, porque os trabalhadores terceirizados eles não aderem e eles tocam a empresa independente da mobilização da categoria preponderante. Então, cada vez mais o empresariado se vale desse tipo de mão de obra fragilizada, fragilizada perante a categoria preponderante da atividade final da empresa, maximizando seus lucros, e trabalhadores que cada vez mais vêm tendo direitos mitigados ou reduzidos, né, diante desses trabalhadores próprios. Agora, há uma ofensiva clara no sentido, inclusive, de se ampliar as possibilidades de terceirização. Tanto no Congresso como também no Supremo Tribunal Federal atualmente, há processos que buscam ampliar a possibilidade de contratação de empregados terceirizados, inclusive nas chamadas atividades fim das empresas, inclusive nas atividades fim do próprio serviço público. Qual a sua opinião sobre isso? Bem, perante o Supremo Tribunal Federal, é curioso esse processo, um processo que teve origem no estado de Minas Gerais, uma ação
proposta pelo Ministério Público do Trabalho e pelo sindicato da categoria, sindicato da indústria extrativista, contra uma empresa de celulose. Essa ação foi perdida pela empresa em todas as instâncias da Justiça do Trabalho, chegou inclusive ao TST, foi mantida a condenação, onde se pedia, o Ministério Público formulou o pedido no sentido de que essa empresa fosse impedida de contratar trabalhadores através de empresas interpostas na sua atividade fim. A empresa, então, ajuizou um recurso para o Supremo Tribunal Federal, interpôs um recurso extraordinário. Esse recurso originalmente não foi conhecido pelo Supremo, mas através de um recurso interno do Supremo foi conferida a chamada repercussão geral a esse recurso, e esse processo está pendente de julgamento. É um precedente perigoso porque o Supremo Tribunal vai julgar se essa questão de atividade fim, atividade meio que consta da súmula 331 do TST, se ofenderia ou não o princípio da legalidade previsto na Constituição, na medida em que, segundo sustenta a empresa, não existiria nenhum dispositivo legal que contivesse essa definição de atividade fim e que, portanto, a aplicação desse conceito pelo Judiciário Trabalhista afetaria essa garantia constitucional que é o princípio da legalidade. Esse processo está pendente de julgamento, havia uma previsão para que ele fosse julgado no mês de agosto agora, mas eu tirei o andamento hoje do processo. Muitas entidades, inclusive a Associação Nacional dos Magistrados, federações, inclusive do setor no qual eu trabalho, com o setor petroleiro, vem ingressando nesse processo como amicus curiae, e nós estamos aí mandando material para subsidiar essas discussões e esperando que o Supremo não adote a linha que a empresa pretende, que é um precedente muito perigoso. Já hoje, no campo legislativo, desculpa. Me perdoe. Hoje, a legislação impede a terceirização das chamadas atividades fim? Não existe, assim, na minha opinião, não existe um dispositivo legal expresso de forma geral que impeça que tenha esse trabalho com esse conceito de atividade fim e atividade meio, com a qual eu particularmente nem comungo muito. Na minha opinião pessoal, o conceito mais correto seria de atividade permanente e atividade temporária ou transitória. Para mim, todas as atividades, independente da sua complexidade, da sua importância, desde que elas sejam permanentes, todas têm que ser exercidas por empregados próprios. Existe no campo das empresas estatais um decreto que proíbe a contratação de empresas interpostas de trabalhadores cujas atividades constem dos planos e cargos das empresas estatais. Esse é um conceito que o Ministério Público do Trabalho vem adotando em ações civis públicas, principalmente nas terceirizações de empresas estatais para obstar a terceirização com base nesse decreto. Mas isso é pertinente apenas hoje ao setor público, essa explicitação? Isso. Agora, você ia se referir também a uma batalha que se desenvolve no Congresso. Parece que há iniciativas legislativas que buscam justamente flexibilizar essa rigidez em relação à vedação de contratação de terceirizados para a chamada atividade fim, inclusive no serviço público. É isso mesmo? Tem um projeto de lei do deputado Sandro Mabel, vem sendo aprovado, mas ainda está em tramitação. Não sei se o Jardel tem mais elementos aí sobre esse projeto de lei. O projeto de lei, o número dele estou sem o número dele aqui, eu tinha anotado aqui, 4330 de 2004, está em tramitação. É de autoria do Sandro Mabel. Sandro Mabel, de Goiás, né? Acredito que sim. Do Centro-Oeste. Agora, a sua avaliação é que há possibilidades desse projeto vir a ser aprovado? Olha, desse Congresso a gente pode esperar algumas surpresas, né? Mas eu imagino que possivelmente as centrais sindicais estejam acompanhando esse processo. Fazendo, né, também seu papel, né, de pressão, de buscar ali obstar, ou pelo menos não permitir que sejam flexibilizados de uma forma exacerbada os direitos mais elementares dos trabalhadores. Jardel, você, com toda razão, lembrou que é muito difícil falarmos num elevado custo do trabalho no Brasil com salários muito baixos, que ainda predominam, infelizmente, na nossa economia, especialmente em boa parte das ocupações que justamente hoje asseguram emprego aos brasileiros.
Entretanto, na ótica dos empresários, e a minha garganta está falhando, na ótica dos empresários, há uma reclamação muito grande com relação justamente ao custo do trabalho. E isso nos obriga a comparar esse custo com outras oportunidades que são oferecidas aos empresários. Como que você vê hoje o imbróglio macroeconômico brasileiro? Na verdade, o Estado se vê, muitas vezes, impedido de elevar a sua taxa de investimento por conta, justamente, de uma estrutura fiscal que é muito penosa. Boa parte do orçamento público hoje é comprometido com despesas financeiras. E os governos têm apostado muito na própria iniciativa privada em alavancar o desenvolvimento através de taxas de investimento que venham e sejam responsabilizadas pela iniciativa privada. O presidente Dilma, recentemente, inclusive, ofereceu um amplo programa de concessões de estradas, portos, aeroportos, buscando justamente, me parece, elevar essa taxa de investimento na economia. Só que os empresários também são tentados a investir o seu dinheiro em outras frentes. Por exemplo, a própria rentabilidade assegurada pelos títulos públicos é um chamariz para esse capital. E, nesse sentido, os empresários, de alguma maneira, sempre querem mais benefícios. E é nesse sentido que a redução do custo de trabalho me parece estratégico para os objetivos do governo em elevar a taxa de investimento a partir justamente da iniciativa privada. Como é que seria possível convencer o empresariado a investir e, ao mesmo tempo, valorizar o trabalhador brasileiro? Não estaria aqui, eu não sou capaz de dizer como convencer o empresariado, especialmente o empresariado brasileiro e nas circunstâncias que nós vivemos. Você tem uma situação que desde os anos 90, no caso brasileiro, e já vinha dos anos 80, a ideia de que o Estado era um entrave ao crescimento da economia. Ou seja, as contas públicas precisavam ser restringidas de tal forma que permitisse uma maior competitividade, uma maior liberdade para o empresariado investir, né? A própria social-democracia estava sendo colocada em questão em função dos altos custos de manter uma sociedade em que os direitos eram universalizados, né? Então, o que é que nós temos hoje no Brasil? Os recursos públicos, o orçamento público é disputado pelos grupos que têm força. O empresariado tem um olho bastante grande sobre o orçamento público. A sociedade brasileira, ao contrário da sociedade europeia, que muito era nossa referência de busca. O Brasil sempre foi um país que queria ser uma sociedade desenvolvida, moderna, tendo como referência os países de primeiro mundo. E nós somos uma sociedade extremamente desigual. No patamar de desenvolvimento que nós alcançamos, nós somos uma sociedade muito desigual. Para enfrentar essa questão da desigualdade, é preciso definir que modelo de Estado que nós queremos, que modelo de desenvolvimento nós vamos ter, né? E qual é o compromisso da sociedade com essa perspectiva de futuro. Então, nós temos, de alguma forma, o Estado quase que funcionando ou envergonhado, acanhado ou amedrontado com a pecha de ser um Estado interventor. Perdulário. Perdulário. O que nós temos uma diferença, assim como a China tem, de ter um mercado interno potencial importante. Então, se a nossa ideia de abrir mão da capacidade de compra da população brasileira, que sustentou minimamente o crescimento, embora baixo, da economia brasileira, apesar da crise, nós vamos estar jogando a própria economia brasileira numa situação ainda muito mais difícil, né? Então, o empresariado, ele não é só sócio do capital financeiro, mas ele é sócio do câmbio,
várias empresas estão abrindo mão de produzir para comprar fora, na lógica mercantilista, de comprar barato e vender caro, né? Então, assim, o empresariado brasileiro quer ganhar, não quer ter compromisso. E o estágio atual da ideologia dominante é de que ninguém tenha compromisso. E aí, como fazer que o empresariado brasileiro tenha compromisso com um possível modelo de desenvolvimento que tem como objetivo a distribuição de renda, acabar com a exclusão social. O Brasil continua sendo um país altamente excludente, com um grau de distribuição de renda vergonhoso por conta da concentração. Jardel Leal e Luiz Fernando e telespectadores, nós vamos agora a um breve intervalo no nosso programa e voltaremos em seguida, depois do nosso intervalo. Agradeço a atenção de vocês, mas dentro de instantes estaremos de volta. Mobilize-se! Não deixe que levem o nosso petróleo! O petróleo tem que ser nosso! Estamos de volta com o nosso programa Debate Brasil, hoje conversando sobre as relações de trabalho no nosso país e principalmente as pressões para alterações importantes na atual legislação trabalhista. Dr. Luiz Fernando, você é assessor jurídico do Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro. Você tem uma experiência muito grande em tratar das relações trabalhistas na nossa maior empresa. E essa nossa maior empresa, a Petrobras, tem uma experiência muito relevante nos últimos anos de expansão das suas atividades e, ao mesmo tempo, da retomada dos concursos públicos. Nós tivemos, depois de um longo tempo em que a empresa não realizava concursos públicos, nós voltamos a tê-los. Entretanto, se compararmos o quadro de pessoal dos últimos anos, é impressionante o crescimento do número, não de trabalhadores estáveis, inseridos no plano de carreira da empresa, mas principalmente a expansão do número de trabalhadores terceirizados. Esse processo seria inevitável? Esse é um caminho que a Petrobras necessariamente teria de optar, dada a expansão das suas atividades? Eu acredito sinceramente que não. Até porque muitos desses contratos, eles vêm mascarando e burlando o decreto 2271 com a prestação de serviços, né, de atividades que são inerentes a atividades que anteriormente eram exercidas por empregados próprios. Para dar um exemplo concreto, o Sindipetro ajuizou 2 ações civis públicas recentemente por conta da intenção já manifestada pela empresa de terceirizar, de contratar empresas para proceder à operação predial do CEMP, do Centro de Pesquisa, na Ilha do Fundão, e do edifício sede da Petrobras. Atividades que até então são exercidas por técnicos próprios, técnicos de manutenção, técnicos de operação predial, passariam a ser executadas por empresas contratadas. Isso, na nossa maneira de sentir, feriria frontalmente esse decreto que regulamenta a prestação de serviço por empresa contratada no serviço público. Esse decreto, na verdade, limita a terceirização a que áreas? Na verdade, ele dispõe que não é possível a contratação de empresas para exercer atividades que seriam do feixe de atribuições de cargos que constam do plano de cargos e salários das empresas estatais. A referência, portanto, são as funções assinaladas nos respectivos planos de cargos das empresas. Isso é a regra na empresa. Você vê contratos de manutenção, contratos de operação. Nós temos hoje, por incrível que pareça, Petrobras contratando plataformas FPSO, eles só entregam óleo, toda a tripulação, tudo que existe em cima daquela plataforma são trabalhadores de empresas, a empresa é contratada e só entrega o óleo. Qual atividade, aí entrando naquela discussão de atividade fim, atividade meio, não existe mais atividade fim do que a extração do petróleo. E aí seria uma contratação
completamente irregular, dentro dessa ótica de atividade fim e atividade meio. Só para dar um exemplo de como vem sendo alavancado esse processo. Se hoje nós temos cerca de 80 mil trabalhadores próprios, já passou de 300 mil o número de empregados contratados, né, com seus empregos precarizados aí, através de empresas que muitas vezes são empresas inidôneas. A nossa experiência, ao final desses contratos, é que essas empresas simplesmente desaparecem do mapa, deixando os trabalhadores sem receber sequer suas verbas rescisórias, que obriga ao ajuizamento de ações em que você vai arrolar o tomador, no caso a Petrobras, que sempre leva esses processos até a última instância, retardando o pagamento de verbas rescisórias em 6, 7, 8 anos, e no final acabam tendo que pagar porque foram negligentes ou contratando uma empresa inidônea ou não fiscalizando durante o curso do contrato, que seria a culpa em vigilando, e nessa hipótese a súmula 331 repassa ao tomador de serviço a chamada responsabilidade subsidiária. Então se tenta executar ao final de uma ação trabalhista elementar, que é de cobrança de verba rescisória, se não consegue executar a empresa porque a empresa desapareceu, os sócios das empresas não têm nada que possa responder pelo vulto da dívida que eles deixaram, e o tomador de serviço que pagou durante todo o contrato fielmente ali as suas faturas acaba sendo onerado mais uma vez, pagando esse custo adicional com juros, correção monetária ao final do processo. Não me parece, eu não sou especialista para falar sob o ponto de vista econômico, mas até sob o ponto de vista econômico não me parece que seja tão vantajoso assim, porque você pagou durante o contrato e você ainda vai pagar novamente ao final do contrato como corresponsável. Esse elevado número de trabalhadores terceirizados tem influência, por exemplo, nos processos de segurança do trabalho? Em que medida o abuso da terceirização fragiliza justamente a própria segurança do trabalhador? Em primeiro lugar, assim, o treinamento que é oferecido a esses trabalhadores não é o mesmo treinamento que a Petrobras oferece aos seus quadros. Isso é elementar. Também a busca por resultados, a busca por tempo, por realizar o trabalho em tempo, né, cada vez mais exíguo, faz com que esses trabalhadores negligenciem questões básicas de segurança, os equipamentos de proteção, os cursos de formação que são fornecidos a esses trabalhadores, acarretam ali trabalhadores despreparados ou com um preparo aquém do necessário em atividades que são altamente perigosas, insalubres e altamente perigosas. E aí o reflexo disso, em termos concretos, é a correlação de mortes de acidentes de trabalho com sequelas graves ou com mortes nos trabalhadores terceirizados é muito, mas muito superior aos trabalhadores próprios da Petrobras. Mas, de uma maneira geral, a presidente da empresa, Graça Foster, em depoimento recente no Congresso, declarou que, sob o ponto de vista da segurança do trabalho, a Petrobras é uma das empresas mais seguras do mundo na área de petróleo. Procede esse tipo de caracterização que Graça Foster fez a respeito dessa realidade da Petrobras? Bem, o nosso embate com a Petrobras, e aí existe um processo de acompanhamento, como eu disse, foi feita uma ação civil pública a partir de uma denúncia oferecida pelo Sindipetro RJ ao Ministério Público do Trabalho em relação à subnotificação de acidente de trabalho, com trabalhadores próprios e com trabalhadores terceirizados. Num primeiro momento, esse acordo vinha sendo cumprido da forma que foi acordada perante a Justiça do Trabalho. Mas os elementos que nos chegam hoje apontam claramente o descumprimento desse acordo. Nós, inclusive, na próxima reunião que vai haver com o procurador responsável, nós vamos levar elementos que demonstram que não é compatível com o crescimento vertiginoso da terceirização a diminuição vertiginosa das CATs, das comunicações de acidentes de trabalho, que são entregues aos sindicatos, tal como foi acordado nessa ação judicial. A conclusão lógica que nós chegamos é que voltou o processo de subnotificação de acidente de trabalho. Num primeiro momento, porque o acordo dispõe dessa maneira, tanto os trabalhadores próprios quanto terceirizados, as CATs têm que ser emitidas por sindicatos petroleiros de cada região. Esse é um acordo de abrangência nacional.
E antes tinha uma proporção entre as CATs de trabalhadores próprios e terceirizados. Ocorre que, recentemente, a Petrobras passou a não mais emitir as CATs, essas empresas contratadas passaram a não mais emitir a cópia das CATs para os sindicatos, mandar apenas relatórios citando o número das CATs. E, mais recentemente, eles apenas apontam de forma abstrata que houve um acidente com afastamento ou não, sequer mencionam a CAT, o que aponta no descumprimento do acordo firmado na Justiça do Trabalho e que talvez os resultados apontados aí pela presidente Graça Foster estejam fiadas em informações aí que não condizem com a realidade. Jardel Leal, você se referiu na sua primeira intervenção nesse nosso programa a um outro fenômeno que afeta em muito o mercado de trabalho, que diz respeito à rotatividade da mão de obra. Esse processo acelerado de terceirização, que ocorre não somente na Petrobras, como em outras empresas pelo Brasil afora, favorece a rotatividade? Me parece que essa é uma das questões importantes do processo de terceirização. Porque, por exemplo, na Petrobras, na siderurgia, você tem uma atividade que sempre foi realizada por empresas contratadas, que é a coisa da manutenção. Tem a parada, né, para fazer a manutenção. Então, é quase que normal, que criou-se o hábito de usar o trabalhador por um determinado período e depois se demite. Então, já está previsto ali a demissão. Se nós pegarmos o caso dos trabalhadores rurais, que é interessante, que é o seguinte: o trabalhador rural tradicional lá, dos anos 50, 60, ele era um trabalhador que vivia na fazenda, nas terras, e demandava a propriedade da terra, a terra para quem nela trabalha, na lógica da demanda por reforma agrária, que é uma outra dívida que o Brasil tem. E o que você fez? Você passou a usar o trabalhador, o boia fria. Você contrata o sujeito para atender ali a colheita da safra naquele momento e vai embora. Então, você tem na Constituição Civil, você tem um hábito de contrata enquanto a obra está em execução, depois você manda embora. Então, você passou a ter uma utilização muito mais forte dessa coisa da contratação. Você contrata por um determinado período e tem quase que nenhum compromisso. Isso gera efeitos de custo também para as empresas, porque o trabalhador contratado direto, ele tende a ser alguém que você quer manter, né? Essa coisa da preparação do indivíduo para trabalhar na Petrobras, por exemplo, o rapaz é aprovado, ele passa cerca de 9 meses a 1 ano num curso preparatório para ele poder ir para o lugar de trabalho dele. Ele passa a ser um patrimônio da empresa. Isso. Já o trabalhador terceirizado é aquele que você contrata e você joga a carga da demissão, né, para a empresa terceira. Então, você não tem, ali naquela relação contratual da empresa terceirizada, você não tem essa lógica do trabalhador ser o patrimônio. Então, você joga todo o peso para que aquela atividade você tenha essa maior facilidade, porque esse é outro problema. É muito barato demitir trabalhador no Brasil, porque já está previsto na contratação e na remuneração do trabalhador a sua própria demissão. O fundo de garantia é isso. O que a empresa incorre quando tem que demitir o trabalhador, dado que ele está sendo depositado mês a mês, né, o valor da indenização do trabalhador. Então, no Brasil, a coisa é muito fácil demitir um trabalhador. Mas esse não é o ponto de vista do empresariado. O empresariado, por exemplo, luta também para abolir aquela multa de 1/3 ficar mais do depósito do mas porque não existia. Aí como aviso prévio. Isso. Começaram a colocar, porque era muito fácil você demitir. Então, colocaram a multa de 40%, agora tem 50%, tem mais 10%. Né? Por quê? Sempre foi muito fácil apelar para a demissão. Então, o trabalhador cada vez mais
precarizado a sua relação de trabalho por conta da facilidade de você descartar o trabalhador. Ao mesmo tempo, você tem essa conversa de que falta mão de obra qualificada. Mas o tipo de emprego, a relação de trabalho que se estabelece é muito precária. Então, e nós sabemos, e os trabalhadores brasileiros sabem o quanto é difícil de manter-se no emprego, né? E tem uma onda nesses trabalhadores que trabalham nessas empresas terceirizadas, tem uma lógica de compadrio que o chefe do setor, ele de certa forma já seleciona aquele sujeito que é bom de trabalho, aquele cara que não cria muito problema, não fica pedindo que todos os equipamentos de segurança sejam disponíveis para ele poder realizar o trabalho, não tem problema de fazer hora extra, ou seja, de extensão da jornada de trabalho. Então, assim, o trabalho no Brasil ainda é muito mal visto, né, e muito desprezado, e você tem a ideia da invisibilidade da grande maioria dos trabalhadores brasileiros, que são esses trabalhadores das empresas terceirizadas, e que muitas das vezes nem sequer são cobertos pela capacidade dos próprios sindicatos de representá-los, né? Então eles ficam à mercê da sorte e fica nessa história de que um dia trabalha aqui, outro dia trabalha ali, trabalha no Rio de Janeiro, trabalha em São Paulo, trabalha em Minas, trabalha na Bahia, onde tiver trabalho, né? Que é o velho chamado, naquela minha época, né, de peão de trecho. É o cara bom de trabalho, que era muito fácil você ter esse trabalhador quando o trabalhador saía da agricultura e vinha para a cidade e enfrentava qualquer parada, né? Hoje, uma parte grande dos trabalhadores, os garotos que se apresentam no mercado de trabalho, são pessoas que já têm uma escolaridade maior, e isso tende a gerar conflito, tende a gerar problemas para a manutenção dessa lógica perversa com a classe trabalhadora, né? Antes de encerrarmos esse bloco, eu queria fazer uma retificação, portanto, que a multa no Fundo de Garantia de Tempo de Serviço para a demissão imotivada é de 40% e não 30%, como eu me referi. Não é isso? Mas 40%. Não tem os 10%. E, além disso, há 10% adicional, que é uma forte pressão também para se retirar esse 10%. Que seria transitório no início, que foi criado recentemente. Com que finalidade? Vocês têm a recordação desses 10%? Se não me engano, era para investimentos em áreas de infraestrutura, não é isso? Eu não sei se é apenas isso, mas é também é um recurso para reforçar o Fundo de Amparo de Trabalhador, que é o que financia as obras de infraestrutura. Como você tem uma outra atividade muito grande, esse fundo também é difícil de ser preservado, de ser regulado, né, porque perde muito recurso ao longo do tempo. Nós vamos novamente a um breve intervalo e voltaremos em seguida com o bloco que finalizará essa nossa discussão importante hoje aqui no Debate Brasil a respeito do atual estágio das relações de trabalho no país. Dentro de instantes estaremos de volta. Não é? Pense bem, para onde vai o nosso patrimônio? Por que devemos leiloar o nosso petróleo? O petróleo tem que ser nosso! Estamos de volta com o nosso programa Debate Brasil, hoje conversando sobre as relações de trabalho no país. Jardel Leal, no último bloco, nós comentávamos justamente sobre as facilidades que os capitalistas, os patrões, os empresários acabam exigindo no Brasil atual para investirem o seu dinheiro na produção. Nós sabemos que é uma regra do capitalismo. O investimento, seja ele de caráter produtivo ou financeiro,
ele tem que gerar lucro. E no caso do Brasil, há uma concorrência tremenda entre o chamado investimento em papéis no mercado financeiro e o que a atividade produtiva pode dar de retorno para esse mesmo capital. Existe uma competição que, de alguma maneira, é muito desigual. Uma forma dos empresários investirem na produção é justamente reivindicar que haja maiores facilidades. E uma delas, que tem sido utilizada ultimamente, é justamente a desoneração da folha de salários, especialmente no tocante às contribuições previdenciárias. Houve mudanças para vários setores e a contribuição patronal deixou de ser feita em relação à folha de pagamentos, a folha de salários das empresas e passou a ser calculado sobre o faturamento das mesmas. Foi uma boa mudança, uma boa alteração no seu ponto de vista? Eu acho que não. Por quê? Por quê? Porque eu acho que é mais importante você inibir os ganhos rentistas do que você tentar constituir, ao mesmo tempo que o ganho rentista continua muito fácil, né? Assim como o ganho cambial, né? Que acaba gerando o mesmo tipo de efeito, e inibir esse tipo de possibilidade a fim de que você leve o detentor do recurso, né, a investir na esfera produtiva. Obviamente, o que você tem nesses últimos tempos, a melhora do mercado formal de trabalho, de certa maneira, recuperou parcialmente o ganho da Previdência Social, né? Porque quando você aumenta o emprego informal, você tem um problema para as contas da Previdência. Como aumentou bastante o emprego formal, isso favorece, né, a Previdência Social do ponto de vista da receita. Agora, é preocupante porque você teria que ter um faturamento das empresas capaz de compensar as perdas, né? No entanto, se ao mesmo tempo a competição do ganho financeiro é o que vai estar sendo compensado por isso aí, eu acho que é um grande problema. Me parece que é mais importante você desestimular o rentismo, né, e levar o empresariado ou as atividades produtivas recuperarem o seu papel de elemento dinâmico da atividade econômica. O próprio governo admite que essa mudança na base de cálculo gera um prejuízo para o orçamento da Seguridade Social, porque são justamente receitas da Seguridade Social que acabam sendo comprometidas com essa mudança na base de cálculo do desconto previdenciário. E com base nisso havia inclusive o compromisso de receitas do Tesouro compensarem essas perdas que estão havendo no orçamento da Seguridade Social. Mas isso, infelizmente, não tem sido respeitado. O aporte de recursos do Tesouro no orçamento da Seguridade Social tem sido aquém do necessário. Este é mais um problema que certamente a próxima gestão presidencial terá de enfrentar. Agora, doutor Luiz Fernando, quero voltar a um ponto inicial de uma questão que foi levantada por você no primeiro bloco desse programa, a respeito justamente da tramitação de um processo pertinente a uma empresa específica no Supremo Tribunal Federal com relação ao entendimento sobre as possibilidades de contratação de trabalhadores terceirizados. Caso haja um parecer favorável à demanda dessa empresa no Supremo Tribunal Federal, quais são as repercussões que nós teríamos? Porque, a princípio, essa é uma decisão que toca apenas a uma demanda de uma empresa específica. Uma decisão favorável a essa empresa geraria algum tipo de jurisprudência com efeitos mais gerais sobre o entendimento jurídico dessa questão? Pois é, a esse processo foi conferido a chamada repercussão geral. Então, o que for decidido nesse processo, para processos similares que tratem do mesmo assunto, esse vai ser o entendimento a ser adotado. Então, o que se questiona ali
é a inexistência de previsão legal da chamada atividade fim. Isso vai ter uma repercussão no Poder Judiciário, especificamente em relação à súmula 331, que é aquela que vem sendo adotada para responsabilizar o tomador de serviço. Então, se a empresa obtiver êxito nesse processo, e como a esta ação foi conferida a chamada repercussão geral, foi decisão do relator ministro Luiz Fux, os efeitos dessa decisão repercutirão incidentalmente em todas as ações similares que tramitam, e que são milhares de ações que tramitam no judiciário trabalhista, desconstituindo aí uma jurisprudência já consolidada há muitos anos no que diz respeito à responsabilidade subsidiária do tomador de serviço. E aí tem que reconstruir, aí, fazer uma reconstrução da jurisprudência nesse campo da responsabilidade do tomador na hipótese da terceirização. Você se referiu a uma súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho. O que versa essa súmula especificamente? Ela trata da hipótese de prestação de serviço através de empresa interposta, hipótese de terceirização. Então tem diversos tópicos nessa súmula. Fala da questão da responsabilidade do ente público, dizendo que não forma vínculo de emprego, mas reconhece a responsabilidade das empresas e sociedades de economia mista, empresas públicas, da administração em relação ao inadimplemento das obrigações trabalhistas por empresas contratadas. É necessário que haja a culpa em eligendo e vigilando declarada no processo. Isso foi uma alteração mais ou menos recente da própria súmula 331, porque muitos juízes reconheciam essa responsabilidade quase que de forma automática, a responsabilidade objetiva. A empresa se beneficiou da força de trabalho, portanto, se a empresa contratada não paga as verbas rescisórias ou não paga outro direito, o tomador de serviço era automaticamente condenado de forma subsidiária. Hoje não, hoje é necessário que haja explicitamente no processo a comprovação dessa culpa, tanto na escolha da empresa quanto na fiscalização do contrato. Ou seja, esse processo de responsabilização sobre a empresa contratante, na verdade, foi atenuado. Sim. E aí, uma das fatores principais dessa súmula é dizer que não é permitida a contratação, a terceirização na atividade fim da empresa. E aí, se o recurso extraordinário que tramita lá perante o Supremo for analisado no seu mérito e for dado provimento a esse recurso, toda essa construção jurisprudencial vai por água abaixo, porque o que sustenta a empresa é que não existe previsão legal para essa definição de atividade meio atividade fim. E aí o TST teria que reconstruir toda a sua jurisprudência, que há muitos anos já está consolidada. O relator dessa matéria é o ministro Luiz Fux. Ele já deu o seu parecer? Não, ele reconheceu a existência de repercussão geral, vai julgar um recurso, um agravo regimental, e se esse agravo regimental for provido, vai se analisar então o mérito do recurso extraordinário. Porque, como eu disse, esse processo ele foi perdido pela empresa em todas as instâncias da Justiça do Trabalho. A empresa recorreu ao Supremo Tribunal Federal. Num primeiro momento, esse recurso não foi conhecido pelo Supremo Tribunal Federal. E aí, através de agravo regimental, embargo de declaração no agravo regimental, foi reconhecida a existência de discussão constitucional e a existência de repercussão geral. E aí isso mudou o curso do recurso, né, do processo perante o Supremo Tribunal Federal. Ao ser julgado esse incidente, se a empresa obtiver êxito, vai se analisar então o mérito do recurso extraordinário, que é aquele que eu disse. A existência de ofensa à Constituição, ao princípio da legalidade, que sustenta a empresa que não haveria previsão legal para esse conceito de atividade fim. Agora, essas decisões serão pertinentes exclusivamente ao ministro relator ou essa matéria deverá ir a plenário? Vai a plenário. Então não temos, vamos dizer, uma previsão de tempo para o encerramento dessa demanda? Não, houve uma... Se especulou que após o retorno do recesso e que a previsão seria em torno de meados de agosto desse ano. Mas há um grande número de petições de entidades representativas dos trabalhadores, dos magistrados do trabalho, a ANAMATRA, e outras entidades ingressando no processo como amicus curiae. Então,
e todos peticionando no processo. Acho que após essa fase, a tendência é que isso vá à plenária. Agora, eu imagino, você citou, já havia citado, esse conjunto de entidades que estão interessadas nessa matéria, mas certamente entidades patronais também têm esse mesmo interesse, não é? Claro. No caso, obviamente. num sentido inverso, na verdade, à demanda das entidades ligadas ao mundo do trabalho, não é? Com certeza. É uma batalha firme que nós teremos pela frente. E em que medida o projeto de lei de Sandro Mabel favorece essa demanda das empresas? Porque essa é uma outra frente. Nós temos uma batalha no Supremo e, ao mesmo tempo, uma batalha no Congresso. Em que medida essas duas batalhas se combinam? São duas frentes distintas, né? Na verdade, o projeto de lei, assim, em linhas gerais, o que ele pretende é regulamentar essa prática que, perante o judiciário, era bastante fragilizada, né? A construção jurisprudencial era toda reconhecendo a ilicitude desse tipo de contratação, e agora você tendo um dispositivo legal que ampare a contratação através de empresa interposta, inclusive com definições de atividade fim e atividade meio, você vai enfraquecer o poder que os trabalhadores ou as entidades têm de buscar essas reparações no Poder Judiciário. Acho que são dois flancos distintos, mas que podem se complementar. E aí é preciso estar atento e forte. Tempos duros teremos pela frente no conflito entre capital e trabalho, Jardel Leal. Qual é a perspectiva que você vê para a próxima gestão presidencial? Há pressões de todo lado? Esse depoimento do Dr. Luiz Fernando mostra que a batalha não está presente apenas no Supremo Tribunal Federal. Dentro do próprio Congresso Nacional existe esse embate de enfoques diferentes entre o mundo do trabalho e o mundo do capital. Como que você acha que esse conjunto de pressões irá se refletir nas decisões a serem tomadas pela próxima presidência da República? Tem algo que pode se dar simplesmente reproduzindo o estágio que nós estamos vivendo. Ao mesmo tempo, me parece que uma leitura otimista é de que a busca de participação social, a busca de colocar na ordem do dia da política pleitos qualificantes dos avanços quantitativos muito pequenos que nós tivemos, possam gerar um elemento que me parece central e decisivo, estratégico para a sociedade brasileira. Qual é a nossa capacidade de lidar com a democracia? O Brasil precisa aprofundar o nosso processo de democratização e consolidar um processo de democratização. E nós poderíamos pegar a Constituição de 88, a chamada Constituição Cidadã, com a perspectiva de universalização de direitos, e aí tem uma coisa que me parece importante, a questão qual é o papel que o Estado vai assumir, de ser um prestador de serviço para uma sociedade em que tem um grau de exclusão muito grande, de prestar serviços de qualidade na área da educação, da saúde, saneamento, habitação, transporte público, todas as coisas que levaram a população ou parte da população a ir para as ruas. Eu acho que o elemento de fortalecimento da democracia, da participação popular, da ampliação da ação direta da população é que pode fazer a diferença. Eu, particularmente, não acredito em medida de cima para baixo. Eu acho que é uma outra coisa que precisa ser discutida, que tudo o que foi feito no Brasil foram medidas feitas de cima para baixo. As várias mudanças institucionais foram feitas de cima para baixo. Talvez isso alimente a ideia de que nós podemos contar com os melhores, né? A Câmara dos Lordes e nós somos os comuns. Então nós precisamos agir como cidadãos, agir como sociedade organizada, que se nós não agirmos como sociedade, com capacidade de pressão, eu acho que ficar na mão dos tecnocratas, nós não teremos um bom
ou um futuro razoável. Eu acho que a ação direta da população, que não é da área da economia esse discurso, mas eu acho que esse é o caminho. E aí é um trabalho que cabe a cada um de nós, enquanto cidadão, buscar mobilizar e fortalecer a organização da sociedade. Por aí me parece que tem solução. Se não, são essas articulações, os arranjos dos partidos políticos que muitos não querem que a coisa vá adiante. E talvez nós tenhamos que voltar à ideia de que precisamos fazer uma reforma tributária que gere uma estrutura tributária decente e progressiva. Nós temos que enfrentar o problema da distribuição de renda. Nós temos que discutir a questão da concentração patrimonial, né? Tanto na área urbana quanto na terra. A concentração da riqueza. A concentração da riqueza. Fala-se muito da concentração de renda, mas a concentração de riqueza no país é algo absurdo. E abolir a ideia, porque tem escritos, inclusive, que assim, o sujeito é mais rico porque estudou mais, mas a verdade é que o cara pode estudar mais, se quiser, porque é mais rico, né? Então nós temos que inverter a lógica. Esse país deve tudo à sua população. E os pleitos das tais reformas de base, lá em 1963, estão aí a serem realizados. Então nós temos que atualizar e avançar para um processo democrático e que as organizações da sociedade possam fazer isso avançar, por pressão de baixo e não por soluções dos ilustres, de cima, dos iluminados, dos melhores. Essa é a minha torcida. Jardel Leal, Luiz Fernando Cordeiro, eu quero agradecer muito pelo esforço que fizemos aqui em discutir um tema que é vital para todos os trabalhadores do Brasil. A forma como hoje se dá as relações de trabalho, a forma como hoje se dão essas relações de trabalho e, principalmente, as perspectivas de mudanças que estão colocadas. O que nós queremos é que cada vez mais o trabalho seja valorizado no país como forma de enxergarmos que é por esse caminho que poderemos construir um país mais justo, menos desigual e, acima de tudo, esperamos, mais humano. Muito obrigado pela contribuição de vocês e eu agradeço a vocês, telespectadores do nosso programa Debate Brasil. Até a próxima.